Paz do Senhor a todos. Estou voltando com esse canal através deste vídeo. O último vídeo que eu postei foi lá em agosto, no ano passado. E estou voltando aqui agora com a palavra de Deus para a tua vida. E eu peço para Deus para que esse vídeo chegue para as pessoas certas, ok? Então eu escolhi esse tema aqui. Sobre planejamento, porque é algo que eu tenho feito bastante no meu coração. Tenho feito muito planejamento, vários tipos de planejamento em diversas áreas diferentes da minha vida, mas não colocava em prática porque não estava dando certo meus planejamentos e tudo e tal, enfim. E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre planejamento. Está lá em Provérbios capítulo 16, versículo 9, vai dizer assim: no coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ou, em outras palavras, mas a resposta vem de Deus, a última palavra vem de Deus. Então, a gente planeja tanto as coisas que acaba dando errado. São nossos próprios planos, e não de Deus. Então, se a gente pensar por acaso, em algum momento, isso aqui é plano de Deus, eu acredito que isso aqui é plano de Deus, mas se esse plano dá errado, muito provavelmente não é o plano que Deus queria para a tua vida. Então, foi isso que eu percebi nesses dias. Esses dias, através da palavra de hoje, devocional que eu estava fazendo hoje, eu percebi que eu planejei errado. Eu estava só planejando. Eu vou organizar minha vida agora. Vou planejar direitinho como é que funciona, vou planejar. Tem muita gente hoje em dia que planeja como ficar rico, como eu faço para ter uma vida espiritual com Deus lá em cima, no topo, intimidade com Deus lá em cima. Mas faz do jeito errado. E tem gente também que como ficar rico rápido, ou como ficar famoso, ou diversas outras coisas. Tem muita gente que planeja várias coisas diferentes. E eu gostaria de falar uma parte principal aqui da palavra de Deus hoje para a tua vida. É errado planejar? Não estou dizendo que é errado planejar. Nós precisamos sim ter planos, metas, objetivos. Deus gosta disso, Deus gosta. Mas não esqueçamos da parte principal. A parte principal e mais importante do planejamento é ouvir a voz de Deus. Nós não podemos esquecer desse planejamento. O principal do planejamento que nós temos que ter na nossa vida é ouvir a voz de Deus. Antes de praticarmos, de colocar em prática qualquer tipo de planejamento que a gente está planejando em nossos corações, em nossa mente, antes de colocar em prática, nós precisamos ouvir a voz de Deus. É a parte principal. É ouvir o conselho do Senhor. Porque se a gente não ouvir, acaba dando errado. Observe na passagem de Pedro, que foi pescar. Os pescadores pescaram a noite inteira, mas não pegou nada de peixe. E no final, quando encontrou Jesus, um homem estranho, que eles não sabiam que ele era Jesus, aí Jesus chega lá e dá uma ordem: lancem do lado direito do barco e vocês encontrarão. Aí, assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixe. Então, observe que quando Jesus dava essa ordem, o pensamento dos pescadores talvez era: nós já fizemos isso a noite inteira, para que fazer de novo? Esse pedido de Jesus era muito óbvio. De novo isso, já sei que não vai dar certo. Mas Jesus fez isso
para que Pedro e os pescadores entendessem que sem ouvir a voz de Deus, não dá certo. Então essa é a palavra de Deus para a tua vida. Sem ouvir a voz de Deus, não dá certo. A parte principal do planejamento é ouvir a voz de Deus. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. E se por muito tempo eu estive errado, eu reconheço que eu estive errado. Porque eu estava planejando muitas coisas sem ouvir a voz de Deus. Sem ouvir a voz do Senhor. Observe que na passagem, na palavra de Deus vai dizer assim: enganoso é o coração do homem. Parece certo para o homem, mas só que na verdade vai acabar dando errado. Esse plano pode parecer dar certo. Esse plano é perfeito. Nossos planos que a gente tira do nosso próprio coração, mas a palavra de Deus diz: enganoso é o coração do homem. Bom, se a gente planejar baseado em nosso coração, de nossas emoções, de nossos pensamentos, não vai dar certo. Então, a gente precisa ouvir a voz de Deus, que é a parte principal do planejamento. Quando a gente ouve a voz de Deus: Deus, isso aqui é o teu plano? Deus, isso aqui é o que o Senhor quer para a minha vida? Deus, isso aqui tá certo? Deus, corrige para mim. Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Deus, essa é a tua vontade? Sem a orientação de Jesus, jamais encontraremos o que buscamos. A parte mais importante ao traçar um plano é submetê-lo a Jesus. Então é isso, meus amigos, meus irmãos, meus amados irmãos, submeta a Jesus. E eu preciso também me submeter a Jesus diariamente. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha se edificado e espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei aqui embaixo desse vídeo para me ajudar bastante e para o YouTube entender que esse vídeo está interessante, e aí ele começar a recomendar para mais pessoas, para alcançar mais pessoas. E eu quero sim que através desse vídeo o Evangelho possa alcançar milhares de pessoas. Então é isso, Deus abençoe vocês, e se puder compartilhar esse vídeo eu agradeço muito, pois é muito importante para me ajudar bastante com o crescimento do meu canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se eu quero bater a meta de 100 likes ainda esse ano, se Deus quiser, né? E vai dar certo. É só ter fé que vai dar certo, em nome de Jesus. Então é isso, Deus abençoe.